Eu, eu não entrei antes porque eu não via que vocês estavam, não aparecia para mim. Então, Tranquilo. mas tudo certinho, né? Apesar do susto pela manhã, né? Nossa, tô desesperado. Tá falando, professor. Beleza, boa sorte aí. Fico Obrigado. aqui na barra. Deixa eu voltar aqui. Gabriel, eu só vou sair um segundinho para pegar uma água aqui e já vem, tá? Eu vou aguardar. Vou ficar com a imagem aqui para vocês verem que eu estou por aqui. Antes de iniciar, o Gabriel coloca para gravar, tá? Tem que ver isso. Como é que faz isso aqui? Mas se você tá fazendo stream no YouTube, vai ficar o link do YouTube, né? De repente. Garantir, né? Não, mas eu acho que você não consegue gravar. Não? Porque você não é a conta. Não é conta acadêmica. Mas no YouTube vai gravar? Grava sim. Não sei se agora eu coloco outro aplicativo aqui pra gravar. Garantir. Tô com medo daquela transmissão lá. Mas você tá usando o OBS, quando ele streama, ele grava já, não é não? Boa pergunta. Bom, eu não sei. Você que viu os vídeos aí, você que tem que saber. Eu vou confiar. Eu posso pedir pra alguém gravar também. Mas pra alguém gravar o YouTube não precisa, o problema é se o YouTube não funcionar, né? Vou apresentar aqui. Vou começar então. Deixa eu até iniciar o Gabriel. Então, bom dia a todos. Vamos a participar da apresentação do trabalho do aluno Gabriel Nunes. Queremos agradecer a participação da professora doutora Cláudia, professor doutor Lucas, por ter accedido a participar desta banca. Então, Gabriel, você tem 30 minutos a 40, não? Acho que é isso. Obrigado, professor. Então, eu vou apresentar o projeto de graduação que eu fiz orientado pelo professor Dr. Juan Sérgio Romero Sainz. O tema é a implementação computacional de métodos dos volumes finitos em espaço bidimensional utilizando malha triangular não estruturada. O roteiro dessa apresentação vai seguir esses tópicos principais: a introdução, o referencial teórico, que eu vou abordar para contextualizar esse tema, como foi dada a implementação computacional, os resultados e quais discussões que a gente fez a partir deles, e uma conclusão para poder dar um fechamento. Inicialmente, eu gostaria de introduzir esse assunto falando sobre o estudo de problemas reais, que podem seguir duas abordagens principais no meio acadêmico, principalmente, que é uma abordagem numérica, utilizando o cálculo, as equações governantes dos problemas físicos, para encontrar uma solução. Ou uma abordagem empírica, através de prototipagem e sensoriamento, medição, para chegar a uma solução também. Elas podem ser coincidentes ou não. Existem características distintas para essas duas abordagens,
A abordagem numérica ela tem baixo custo para construir os modelos virtuais. A análise é dependente de hipóteses, porque a gente trabalha com equações que são simplificadas. Existe uma limitação computacional e uma facilidade em modificar e testar novos modelos. Já a prototipagem, ela preserva a física real, porque a gente está lidando com um meio mesmo, em que os problemas são inseridos. Existe um alto custo de construção do modelo, porque ele precisa representar o modelo físico real. Um alto custo de construção. Erros são introduzidos por equipamentos de medição. Se por um lado os erros computacionais são introduzidos pelo método numérico, aqui a gente tem uma fonte de erro que é introduzida também por equipamentos de medição, que são ligados à rede. E é difícil readequar o projeto. Então, mas apesar disso, essas duas abordagens elas costumam andar juntas, né? Primeiro a gente exaure o método numérico para poder fazer um método empírico para comprovar tudo que foi estabelecido anteriormente. Esse trabalho vai falar sobre o método dos volumes finitos. Ele está inserido, ele é muito utilizado na física de fenômenos de transporte. Essa física ela consiste em 3 fenômenos principais para a gente aqui, que é a transferência de calor, a transferência de massa e a transferência de quantidade de movimento. E no dia a dia, o método dos volumes finitos ele é utilizado a partir de softwares comerciais. Esse software a gente dá como input a geometria, o contorno e as hipóteses, e a gente tem como solução a resposta ao estímulo que a gente deu àquele sistema. Apesar desse software normalmente funcionar como caixa preta, ou seja, a gente não conhece especificamente todos os processos que funcionam lá, essa caixa preta a gente pode tentar entender como uma sequência de processos que está listada aqui. A geração de malha, definição de propriedades geométricas, identificação de elementos vizinhos, cálculo de constantes das equações, cálculo de variáveis das equações. Aqui eu estou mostrando alguns pacotes comerciais que são disponíveis no mercado. A gente tem o OpenFOAM e o SU2 de código aberto, e esses demais softwares na listagem da ANSYS, da Flow3D, da Autodesk, eles são softwares pagos ou com licença gratuita, porém bem limitada. Agora, entrando no referencial teórico, eu vou seguir esses 4 tópicos aqui à esquerda, falando sobre as equações de transporte, equação econal, método dos volumes finitos em si, e solução de problemas lineares, para poder introduzir a implementação. O teorema de Reynolds ele é a base para estudar as equações de transportes aqui. Ele abandona aquela ótica lagrangiana para trabalhar com a dinâmica sob a ótica euleriana, onde o espaço é para onde a gente vai observar a mecânica do sistema. Ele é formulado também a partir de uma hipótese de contínuo e pode ser enunciado por a variação total de uma propriedade extensiva φ, que é uma propriedade genérica aqui, dentro do volume de controle, é igual à variação parcial instantânea da propriedade mais o fluxo líquido da propriedade através do mesmo volume. Aqui, quando a gente substitui aquele φ pela massa do sistema, do volume de controle, a gente pode escrever ela dessa forma aqui. Deixa eu pegar o ponteiro. Nessa forma integral aqui, e quando a gente aplica o teorema de transporte de Reynolds, o teorema do slide anterior, e considerando conservatividade da propriedade, ou seja, essa derivada é igual a zero, tomando o limite do domínio de integração tendendo a zero, a gente chega nessas formas de expressar a lei da continuidade. Em regime permanente, esse termo vai a zero, e também no caso de escoamento incompressível, esses termos vão para zero também.
A taxa de variação da quantidade de movimento é igual ao somatório das forças externas. Isso é proveniente da segunda lei do movimento de Newton, né? A gente então tem que a derivada de m vezes u, que é a velocidade, vai ser igual a esse somatório de forças. Esse somatório de forças pode ser expandido em forças externas e forças de corpo. Aplicando o teorema e tomando o limite de integração tendendo a zero, a gente chega nessa expressão aqui, uma equação de movimento de Euler-Cauchy, onde esse termo aqui é referente às forças de superfície e esse das forças de corpo. Esse termo aqui é o termo de forças associado à aceleração local e esse termo é associado à aceleração convectiva. Expandindo a tensão superficial em duas componentes, uma esférica e uma deviatórica, a gente tem que essa primeira parcela, a esférica, ela é associada à pressão no meio, e a deviatórica, ela é característica do modelo de fluido. A gente vai tratar aqui de fluido newtoniano exclusivamente e incompressível, então a gente chega nessa forma final aqui para a equação, que é chamada de equação de Navier-Stokes. Para o transporte de energia, a gente pode partir da primeira lei da termodinâmica e realizando substituições análogas a que a gente vem fazendo até aqui, a gente chega nessa forma aqui mais geral. Agora eu vou falar sobre a equação eiconal no contexto da dinâmica dos fluidos computacional, que é a modelagem da turbulência. A turbulência é um fenômeno que ocorre para números de Reynolds bem altos. Buzynski e Reynolds, eles trabalharam o conceito de velocidade real com essas perturbações há cerca de um século mais ou menos, para poder representar melhor o modelo que estava sendo modelado na equação de Navier-Stokes. Então, Reynolds propôs equações médias de Navier-Stokes introduzindo esse conceito de que a velocidade seria uma soma de duas parcelas, uma parcela média e uma parcela de perturbação. E aí, durante o século passado, a gente teve um grande esforço para modelar a turbulência em si, porque a turbulência, como ela é um processo randômico, ela demanda modelos. E esses modelos, eles se concentraram em duas principais vertentes. A modelagem da viscosidade turbulenta, que é uma propriedade do escoamento e não do material, e a modelagem do tensor de Reynolds, que é um termo que aparece nas equações médias de Navier-Stokes. Aqui eu trouxe esse artigo de 2015 de Khaled S. Abdol-Hamid, onde ele mostra uma comparação entre três modelos de viscosidade turbulenta, de forma a comparar como ele modifica mesmo o escoamento a depender do modelo que você escolhe. Então, esse modelo ele precisa passar por um processo de decisão também. O modelo de Sparlar-Almaras, que é um modelo que foi referência aqui para esse trabalho para a gente introduzir a equação eiconal, né? É um modelo de uma equação só, diferencial. Ele performa um modelo de viscosidade turbulenta e a dependência da distância mínima à parede, ele está no termo de destruição. Ou seja, esse termo aqui, o Dzinho. Esse seria o modelo. Aqui tem um termo de produção de destruição dessa propriedade de viscosidade turbulenta. E aí sim a gente introduz a equação eiconal. A partir de uma equação diferencial que foi proposta por Setch em 1999, uma função d de x, que seria a distância de um ponto x até a parede mais próxima. O que seria essa parede mais próxima? Aqui para o ponto A seria essa distância aqui, para o ponto B seria essa, e para o ponto C seria essa distância aqui. Realmente uma distância mais próxima da parede, não uma distância qualquer, né?
Aqui tem um exemplo que eu vou explorar mais à frente na parte de resultados de discussões, que seria a distância de um ponto no interior desse quadrado até o contorno dele. Quanto ao método dos volumes finitos, ele é um método numérico para resolver equações diferenciais parciais. Essa tentativa de resolução dessas equações por via numérica, ela começa por volta de 1910. Richardson, um trabalho importante que a gente pode destacar nessa época, foi um pesquisador que concentrou muito esforço em modelar a climatologia da época na Europa, onde ele viveu. Em 1928, por volta dessa data, o método das diferenças finitas apareceu, né, para a gente como uma alternativa, uma primeira alternativa para poder resolver equações diferenciais. O método dos volumes finitos ele aparece por volta do final da década de 50 e início da década de 60. Nesses dois trabalhos aqui, ele foi melhor formulado, né? Ele já vinha tendo conceitos sendo apresentados antes disso, mas aqui foi mais sistematicamente apresentado. E esses trabalhos que estão listados aqui, de 1980 até 2007, são trabalhos que são destaque na literatura por ter popularizado bastante esse método dentro da dinâmica dos fluidos. Algumas características do método. Ele apresenta uma propriedade conservativa intrínseca, ou seja, a questão de uma massa sair de um volume e entrar no outro e essa quantidade ser igual, ela é intrínseca a esse método. Ele tem uma fácil formulação para malhas não estruturadas poligonais, que é o caso do trabalho aqui, que eu estou apresentando. Trabalha condições de contorno de forma não invasiva, porque as propriedades são analisadas no interior das células, né? E as condições de contorno são aplicadas nas faces. Permite diversas formas de condições de contorno. A gente vai explorar isso um pouco. Fácil discretização de termos não lineares. E é bastante difundido na área de dinâmica dos fluidos. Diferente do método dos elementos finitos, por exemplo, que é um outro método que é mais explorado na área de dinâmica dos sólidos. Agora, focando na geração de malha. Tendo uma geometria contínua, a gente precisa discretizar ela para aplicar um método numérico. A gente pode fazer isso por duas vias. Uma por malhas estruturadas e outra por malhas não estruturadas. As malhas estruturadas elas podem apresentar dois tipos de problemas para geometrias mais complexas. Uma é tentar adaptar uma geometria a um sistema de geração de malha, um sistema de coordenadas, ou tentar adaptar um sistema de coordenadas à geometria. Mas aqui os pontos de vantagem para esse tipo de malha seria fácil sistema de indexação, porque a gente consegue identificar facilmente os elementos. As propriedades geométricas estão bem definidas. A ortogonalidade entre os elementos é bem definida também. A discretização das equações é mais simples, devido até por conta dessa ortogonalidade. E como ponto de desvantagem, difícil adaptação a superfícies complexas, que é o que a gente vê aqui. Ou a gente demanda muito esforço para poder adaptar, ou a gente não consegue adaptar bem. Via malhas não estruturadas, a gente observa que os algoritmos de geração de malha eles apresentam maior generalidade. Além disso, fácil adaptação a geometrias complexas, principalmente próximo ao contorno. O refinamento da malha localizado também é facilitado. No entanto, a gente tem uma extração de propriedades geométricas mais difícil e exige correção devido à ausência de ortogonalidade nas equações discretizadas. A escolha da malha... Aqui eu estou mostrando alguns exemplos, né, de malha cartesiana. Aqui é uma malha polar estruturada e aqui duas malhas triangulares não estruturadas. E quanto à escolha da malha, reiterando o que foi dito anteriormente, pode ser...
depende de quão simples ou quão complexa a sua malha é, e a questão de adaptar o contorno e a facilidade que você tem de extrair as informações. Aqui só colocando essa definição quanto a malhas estruturadas, de acordo com a teoria dos grafos, uma malha estruturada seria um subgrafo induzido de um grafo periódico infinito, como uma grade. Está em Byrne Plasma, um livro publicado em 2000. Aqui, falando agora sobre a discretização dessas equações, começando pela equação de Poisson, que está associada àquela equação de energia que foi mostrada anteriormente, e a difusão. Aqui a gente vai tratar de difusão como difusão de calor, condução de calor. A difusão em regime permanente com geração interna, ela pode ser escrita basicamente aqui em termos de uma propriedade genérica, como esse laplaciano de φ, sendo igual a um termo de geração. Integrando isso no domínio ômega dos dois lados da equação e aplicando o teorema do divergente, sobre esse divergente aqui, a gente chega nessa equação, nessa integral de contorno fechado, igualada a essa integral de domínio. O termo de geração interna pode ser aproximado simplesmente para o método dos volumes finitos por Q vezes o volume. E a integral de contorno pode ser aproximada por um somatório no contorno poligonal, né? Cada pedaço menor do contorno vai ser uma entidade desse somatório. E aqui a gente vai precisar tratar essa avaliação do gradiente no contorno, sendo multiplicado na direção da normal à superfície. Então, avaliando o gradiente na face, a gente utiliza a abordagem de Maturi-Murti, de 1997, em que ele faz uma rotação aqui do sistema cartesiano normal, tradicional, para um sistema de coordenadas correspondente à normal à superfície e a uma direção tangente aqui, representada por eta. A direção que liga o centroide do ponto P, que seria o centroide do elemento em que a gente está analisando, ao do próximo elemento vizinho, é a direção de xi. Então, o ângulo entre a normal e xi, ele pode ser definido por essas duas equações, né, em função do cosseno ou do seno. A magnitude do gradiente de φ na direção xi, ela pode ser calculada pela soma das componentes nessa direção desses dois vetores aqui, que são perpendiculares. Isolando, então, o gradiente de φ em n, a gente pode substituir os termos dessa equação anterior. Vou voltar aqui um instante. Essa equação aqui que nós pegamos, isolamos o ΔΦ e ΔN, e a gente pode substituir por esses valores aqui que são valores, aproximações lineares, né, dessas derivadas. E o cosseno e a tangente a gente pode substituir pelas expressões de seno e cosseno que foram apresentadas anteriormente, chegando nessa expressão aqui, em que a gente tem um termo de difusão direta, chamado difusão direta, porque depende dos termos de centroide do vizinho e do termo que a gente está analisando, e um termo de difusão cruzada, que depende dos valores do campo nos vértices dessa interface. De maneira mais tradicional, para o método dos volumes finitos, a gente pode escrever esses coeficientes associados aos vizinhos e ao termo que está sendo analisado dessa forma, e um termo de geração do sistema seguido por esse aqui. E para cada volume a gente vai ter essa relação, para cada elemento do sistema, né?
sendo que esse φ maiúsculo aqui representa o termo no centroide, o campo no centroide. Tá certo. Agora a discretização da equação iconal, a forma diferencial dela é essa daqui, que já foi apresentada, né? Integrando ela, a gente vai ter um termo aqui, de trás para frente, né? Que vai receber o mesmo tratamento da equação de Poisson, que foi visto agora. Um termo que é calculado de maneira direta, porque é integral de 1 no volume, então isso daqui é igual ao volume, como está apresentado aqui. E um termo não linear, que está associado a essa norma do gradiente de D. Aqui foi substituído também, né, o nome D por φ, para não ficar complexo aqui para apresentar. E a gente vai fazer a aproximação do gradiente de φ, que é avaliado no centroide do volume, a partir do método dos mínimos quadrados. O cálculo do gradiente do baricentro ele pode ser aproximado dessa forma, né? Cada uma das componentes. Somando essas duas equações, a gente chegaria num sistema dessa forma aqui. Só que nesse caso aqui, como a gente tem mais equações do que variáveis, ou seja, G não é uma matriz quadrada, a gente aplica um ajuste de curvas, que pelo método dos mínimos quadrados ele pode ser escrito por essa equação aqui. Na forma mais tradicional, a gente pode apresentar dessa forma aqui, como foi visto para o caso da equação de Poisson. E para cada volume, nós vamos ter essa relação aqui, na equação iconal. Agora, quanto aos termos convectivos, esses termos aparecem na equação de Navier-Stokes, para a gente calcular o movimento do fluido. A gente precisa fazer uma interpolação dos termos de campo nas faces, porque esse gradiente aqui, quando nós formos integrar ele e aplicar o método divergente, a gente vai precisar avaliar U na face e não o gradiente de U como foi feito anteriormente. Já esse termo aqui de difusão, né, que está associado à dissipação viscosa, ele vai receber o mesmo tratamento que foi feito para a equação de Poisson. Então, aqui eu estou mostrando, né, como é que fica a integral de contorno, e aqui eu estou mostrando que esse termo FI ele vai ser um termo importante para a gente fazer algumas definições posteriormente. Ele aqui a gente vai ter que interpolar. Usando um método do tipo TVD, com gradiente na direção normal, TVD é um tipo de esquema para poder fazer essa interpolação no termo convectivo nas faces. Existem outros métodos, como Soul, Upwind e diferença central. Mas aqui eu estou utilizando aquele mesmo gradiente na direção do sistema n-eta e a distância nesse mesmo sistema que foi utilizado lá para a equação de Poisson. Então, o gradiente pode ser expresso por essas duas componentes, né? O termo de difusão direta, o termo de difusão cruzada, que a gente viu anteriormente. O raio do sistema nesse sistema pode ser escrito em função de PO. Aqui, a imagem estava lá no outro slide, mas PO seria a distância até a parede. E, por fim, o campo, para ser avaliado nessa face, ele vai ser função do vizinho e do centroide o campo no centroide do termo que eu estou avaliando. Aqui foi criado dois termos convectivos que vão ser avaliados de maneira preliminar. Um termo convectivo que é análogo ao termo direto e outro análogo ao termo cruzado para os termos de difusão. Só tomar uma água aqui. Dentro desse esquema, a gente precisa também fazer uma correção da pressão para poder, dentro do método iterativo.
a gente vai usar essa abordagem aqui de que a próxima iteração ela vai ser igual à iteração anterior mais um termo corretivo. De onde é que sai esse termo corretivo? A partir da equação de Navier-Stokes, a gente vai ter um sistema de equações para o P, que seria a velocidade na... Aqui eu estou ilustrando só para a velocidade U, mas vale para a velocidade U e V. Que depende dos vizinhos, do gradiente de pressão e do termo de geração. Esse daqui estava associado às forças de corpo. Substituindo isso nessa expressão e essa expressão na lei de continuidade, a gente chega no sistema para P', que seria o termo de correção da pressão, que apresentam dois termos, um dependente dos vizinhos e outro da massa em desbalanço. Aqui, só para falar logo, esse termo primeiro aqui dessa equação, ele vai ser negligenciado no método simple, que vai ser um método que eu vou apresentar a seguir. Ele é considerado em outros métodos de correção de pressão, como o Simplec, mas para o simple ele é omitido porque se considera que ele não impacta tanto na correção, no processo de correção, mas ele impacta em outras análises. O método simple que eu acabei de falar, então, ele é definido nesses passos. Alguns outros autores organizam esses passos de forma diferente ou em mais itens, mas aqui eu destaquei a definição de condições de contorno, calcular os gradientes de velocidade e pressão, resolver as equações discretizadas de momento para obter uma aproximação do campo de velocidades, computar os fluxos das faces com o resultado do item anterior, resolver a equação do termo de correção de pressão, atualizar o campo de pressão utilizando sob relaxação com o termo de correção, atualizar os fluxos nas faces utilizando os termos de correção, corrigir as velocidades e atualizar as propriedades termodinâmicas devido à mudança de pressão. Isso principalmente no caso de um fluxo de fluido compressível ou com variação de temperatura. Agora falando sobre solução de sistemas lineares. Um sistema linear é um sistema desse tipo, AX igual a B, onde A é uma matriz quadrada, é invertível. E a gente pode partir por três, aqui eu destaquei na verdade, por duas formas de resolver esse sistema. O método direto ou o método iterativo. O método direto, o mais emblemático é a eliminação de Gauss. A partir da eliminação de Gauss existem modificações que melhoram o desempenho e melhoram a acurácia desse método. Ele é recomendado para problemas do nosso tipo aqui, quando a gente está com sistemas pequenos, menores do que 1000 equações, e oferece uma solução analítica, salvo os erros introduzidos por arredondamento do computador. Então, se o seu sistema, seu computador ele é muito bom, muito robusto, ele vai apresentar uma solução cada vez mais próxima da solução analítica. E por métodos iterativos, aqui eu destaquei o método de Gauss-Seidel, que ele apresenta uma fácil implementação. Aqui eu destaquei a equação, né? A gente isola a diagonal e deixa os termos dependentes da iteração anterior e da iteração atual. E um método que aprimora o método de Gauss-Seidel no sentido de acelerar a convergência é um método de sobrerrelaxação sucessiva, que está sob a sigla em inglês SOR. Ele depende de um parâmetro de sobrerrelaxação que vai ser chamado ômega daqui para frente, e é um parâmetro numérico, na verdade. Agora vamos para a implementação computacional. Para esse trabalho eu utilizei a linguagem Julia, porque aqui tem um benchmark que pode ser encontrado no site oficial da linguagem, que compara ela com outras linguagens, né, científicas. É uma opção dinâmica e rápida, ou seja, eu consigo trabalhar com equações e expressões complexas utilizando
sem precisar construir muitas funções que façam isso por mim. Mas ao mesmo tempo eu consigo um ganho de velocidade em detrimento às outras linguagens. E aqui esse benchmark ele mostra a construção de diversas funções utilizando o mesmo algoritmo em linguagens diferentes, mostrando que Julia, né, ele tem realmente um desempenho melhor em detrimento, por exemplo, do Python, que é bastante popular, o R, o Octave, o MATLAB. E esses parâmetros estão normalizados em relação ao C. Para gerar as malhas, eu utilizei um software livre de geração de malhas, o GMSH. Aqui na interface dele eu consigo fazer o desenho 2D da malha e gerar a malha, corrigir, refinar e tudo. E esse software me exporta um arquivo TXT contendo a entidade de nó e quais nós estão ligados para formar um elemento. Cálculo de propriedades geométricas que é necessário para poder implementar o método dos volumes finitos, ele está representado aqui nesse fluxograma. A partir daquele arquivo TXT eu converto para um formato numérico, porque as linhas estão em formato string. Interpreto essas informações como nós e elen, e aqui eu posso identificar os nós dos elementos, calcular a centroide e área, as propriedades do elemento, e identificação dos vizinhos, calculando as propriedades de vizinhança, que são esses versores, que já foi apresentado, né? Eta, x e n, aliás, e essas distâncias. Aqui, como é que se faz para calcular essas propriedades geométricas. E aqui algumas geometrias de teste que foram utilizadas para construir o método. Esse quadrado unitário ele é uma geometria que eu vou utilizar bastante na parte de resultados de discussões, que é uma geometria bastante simples. Algumas soluções analíticas são presentes. E esse problema teste do livro de transferência de calor, Encropera e Bergman, que ele trata de uma pá de turbina com um sistema de arrefecimento interno. Também vou discutir mais à frente. Agora, a parte de resultados e discussões, eu separei na parte, primeiramente, de difusão de calor, usando a equação de Poisson, depois a distância parede, usando a Econal, e, por fim, escoamento de fluido, usando a continuidade Navier-Stokes. O primeiro problema que eu analisei, então, foi esse problema clássico de transferência de calor, que a gente tem 3 paredes com temperatura nula e uma de temperatura unitária, sem geração interna. E a gente observa um perfil parecido com isso daqui. Foi mal. Aqui tem um gráfico do erro relativo, né? O erro em relação à iteração anterior de cada ponto aqui, decaindo. Ele chega nessa ordem de grandeza de 10 a menos 10 por volta da iteração 500. E aqui eu estou usando o método SOR, o de sobrerelaxação sucessiva, com ômega de 1,95. Eu esqueci de falar, mas esse ômega ele é um parâmetro que pode variar de 0 até 2. E em alguns sistemas ele converge ou não, dependendo desse valor. Aqui temos um mapa de erro absoluto comparado com a solução analítica. Esse sistema ele tem solução analítica. E a gente visualiza, principalmente nessa malha mais refinada, que o erro absoluto ele cresceu bastante aqui na região próxima à região de mudança abrupta de temperatura, né? Porque no contorno, esse ponto aqui ele é um pouco problemático, porque daqui para cá ele vale 1 e daqui para lá ele vale 0. E aqui não fica tão evidente, mas também o erro cresce próximo dessa parede. Aqui outro problema, um problema de temperatura nula em todos os lados, porém com geração de calor.
Aqui a geração de calor é dada por essa expressão, seno de πx vezes seno de πy. E a gente tem esse resultado aqui que foi gerado. Aqui também, esse problema também tem solução analítica. Aqui tem o mapa de erro absoluto com relação à solução analítica. E a convergência do erro relativo também acontece para esse problema de temperatura conhecida por volta de 506 aqui, usando o mesmo parâmetro de sobre-relaxação. O problema que foi proposto no livro, Bergman e Incropera, ele é essa parte cinza aqui, a geometria. Por cima passa um fluido quente e aqui por dentro passa um fluido frio. Essas condições de contorno de fluido quente e fluido frio são condições de contorno de troca de calor por convecção. E essas outras condições de contorno de gradiente de temperatura na direção normal à parede são condições de contorno de simetria. Então, seria um retângulo com um furo central. Aqui a solução, uma malha grosseira do lado esquerdo e uma malha refinada do lado direito. Aqui eu estou mostrando um gráfico de convergência variando os parâmetros de ômega, de meio, 1, 1,5 e 1,9. A gente vê que quanto menor, mais demorada essa convergência, porém o erro inicial ele é menor. Até porque não atualiza tão rápido, né, os valores de meio. E aumentar esse parâmetro, né, na verdade aplicar o método de sobre-relaxação sucessiva, ele foi eficaz para esse problema, para acelerar a convergência. Os valores também deu parecido, né, de um gráfico para o outro e correspondem à expectativa que está apresentada no livro. Aqui os dados de tempo e alocação médios, que foi analisado para rotinas principais que foram destacadas nesse trabalho, para malha grosseira e para malha refinada, uma comparação. A gente observa que o tempo de cada iteração ele cresce bastante, até porque o sistema de equações também cresceu muito, de uma malha para outra. E o cálculo para atualizar o valor de campo é o que mais demanda que mais demanda tempo aqui, né? A gente pode observar aqui. Agora, partindo para a equação econal, a comparação do efeito do coeficiente difusivo que aparece na equação econal. Esse coeficiente é um coeficiente que suaviza a solução. Aqui tem a solução esperada, utilizando um algoritmo que foi feito exclusivo para essa geometria, né, da distância mínima. E aqui, a partir daquela equação diferencial, mostrando como o efeito dessa difusão ele afeta na solução final. Apesar disso, ele guarda uma certa semelhança nessas diagonais, mostrando que segue esse padrão aqui. Mas aqui nesse outro gráfico a gente vê que o coeficiente lambda ele afeta também, além da forma final do gráfico, os valores de máximo que a gente obtém. Aqui no centro do quadrado a gente esperaria uma distância de 0,5 para o quadrado unitário. E essa distância ela pode ser corrigida. Na verdade, a equação econal ela dá uma função da distância para essas condições de contorno. O primeiro gráfico A para um lambda de 0,1, o B de 0,5, C de 0,1, 1 e 10. Aqui a convergência a gente vê que o lambda pequeno ele converge mais rápido, apesar da forma final ficar mais distorcida. E quanto maior o coeficiente de difusão, maior a gente observa aqui que é o tempo de convergência, o número de iterações demandado para convergir.
Aqui, usando uma geometria um pouco mais complexa, que foi utilizada para ilustrar, esse problema seria um aerofólio dentro de um túnel de vento. Então, aqui é uma parede, aqui embaixo também é uma parede, e o aerofólio também, o contorno dele representa uma parede. E a entrada e saída seria uma condição de contorno de invariabilidade da distância, que a gente adotou para poder construir esse método, para construir esse resultado. Aqui a gente observa que há uma convergência aumentando o ômega, que é o parâmetro do método sobre relaxação sucessiva. Visualiza que aumentar ele também foi eficaz para facilitar a convergência, só que para um ômega mais próximo de 2, a gente começa a observar que há uma instabilidade, uma oscilação maior, né? Não chegou a oscilar variando de um número alto para baixo, mas ele não se comporta da mesma forma que os outros valores. Aqui o tempo de cada iteração dentro dessa tabela a gente pode destacar que foi superior ao anterior, não só pelo aumento do número de termos, de elementos, mas também porque há mais cálculo sendo feito dentro da equação. Não é só mais o termo difusivo, né? Agora tem aquele termo que depende do método dos mínimos quadrados para interpolar o gradiente dentro do volume. E para encerrar essa etapa de resultados, a gente tentou implementar a equação de Navier-Stokes junto com a continuidade para avaliar um problema que também é clássico, que é o do escoamento conduzido por tampa. Ou seja, todas essas paredes aqui, elas têm velocidade nula, e aqui em cima uma tampa, ela cisalha o escoamento na direção positiva de x, com valor de 1 aqui. Isso daqui é o resultado para um Reynolds igual a 100, um Reynolds considerado baixo, né? Bem distante do padrão de turbulência, do regime de escoamento turbulento. E aqui é o gráfico de módulo de velocidade e o gráfico de pressão. Aqui eu tenho um perfil de velocidades destacando a direção da velocidade, né? O mesmo gráfico anterior, só que com a direção. Aqui é uma comparação com um artigo Guia e Shin, de 1982, para a solução desse problema. Seria o perfil na linha vertical central aqui em x igual a 0,5. Os pontos representam os valores do gráfico e a linha tracejada o resultado aqui do método implementado. Aqui a convergência ela é avaliada em função da massa em desbalanço. Aqui houve um decaimento, só que com bastante oscilações. E já quando a gente aumentou o número de Reynolds, aqui para 400, a gente teve um padrão que tentou chegar a um comportamento esperado, de acordo com resultados de trabalhos que são encontrados na literatura. Mas a gente teve problema de convergência em algumas partes. E aí, essa convergência é bastante interessante destacar que ela depende de muitos parâmetros, na verdade, porque diversos parâmetros sobre relaxação eles são aplicados nesse método. E também depende do método de interpolação do valor de campo na interface, do valor do fluxo. Aqui dá para destacar que... Opa, aconteceu alguma coisa? Ouvi um barulhinho, foi mal. Ele está avisando que daqui a 10 minutos vai cair a chamada. Tentar acelerar então. Aqui dá para visualizar também que houve como essa convergência afetou aqui. Gabriel, talvez. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não sei. Por e-mail.
Se o link Tá falhando um pouco, professora. Eu também não consegui entender, não, por causa disso. Me dá para ouvir. não, eu só sugeri que se talvez caia a conexão aí, Tá, se caiu, eu aí a envio gente outro vai ter que link. gerar um novo link. Tá. Tentar Isso, terminar, só tá para acabando a gente já. não ficar. Uhum. Ok. Como eu ia dizendo aqui, dá para avaliar que esse problema de convergência ele afetou, né? Aqui dá para visualizar melhor, na verdade, que afetou o campo. A comparação com o artigo de Guia Xin também deu bastante diferença, principalmente aqui no meio, né? Por volta de y igual a 0,5. E a massa em desbalanço também oscila bastante mais. Mas isso devido aos problemas que eu já relatei. O aumento do número de Reynolds e a técnica de interpolação dá valor de interface para o fluxo. Aqui tabelas com dados de tempo e alocação. O cálculo de cada iteração ele aumenta muito devido a implementação de várias funções novas, né, para poder calcular e fazer o método simple funcionar. E o cálculo das matrizes pelo método dos mínimos quadrados ele foi feito de forma preliminar, porque são valores que dependem somente da geometria. Então, você não precisa carregar esse cálculo para dentro do processo iterativo, porque vai representar maior custo e tempo de processamento. As considerações finais que eu destaquei: a difusão e cálculo de distância parede apresentaram bons resultados. O refinamento da malha provocou uma melhoria na solução local, que é esperado, né? Quando a gente refina a malha, a gente melhora a qualidade da solução. A implementação do método de relaxação sucessiva ele foi positivo, acelerou a convergência, ele foi eficaz, mas a gente poderia ter considerado outros métodos também para acelerar ainda mais, dependendo. Coeficiente de suavização lambda da equação equanal alteraram a função de distância-parede e os valores podem ser corrigidos em etapa posterior, os valores de distância-parede, caso seja aplicado ao modelo espalar Almaras. Técnicas de interpolação de função do fluxo nas interfaces precisam ser mais robustas, porque a gente viu que para um Reynolds de valor de 400 ele não apresentou um resultado tão bom. O aumento do número de Reynolds provocou também um aumento de instabilidade da solução. O método simple pode ser substituído na finalidade de trabalhar com coeficientes sobre relaxação maiores, acelerando a convergência. O método de correção de pressão. Aqui algumas sugestões para trabalhos futuros. Seria utilizar a malha poligonal com diferentes números de lado, buscando avaliar parâmetros de convergência. Implementar e resolver problemas de transporte transientes ou tridimensionais. Implementar um método para resolver escoamento turbulento, utilizando o resultado da equação equanal e modelos para Almaras. Avaliar outras técnicas para realizar a correção da pressão com o método Simpler, piso, que são exemplos de outros métodos para corrigir a pressão. Malhas não estruturadas. Avaliar o escoamento de modelos de materiais mais complexos, como fluidos newtonianos compressíveis e fluidos não newtonianos. E utilizar o método dos volumes finitos para determinar parâmetros de projeto, como força de arrasto e força de sustentação em problemas de aerodinâmica e hidrodinâmica. Essas são algumas das referências bibliográficas que eu utilizei, ou melhor, são todas. Obrigado. Obrigado, Gabriel. A seguir era para passar a palavra para a banca, mas como o tempo está acabando, seria bom gerar você outro link, o Gabriel, você faz? Claro, assim. Bom, é melhor você gerar, porque aí não vai expirar mais. Tá, deixa eu gerar aqui rapidinho então. No YouTube eu fecho, será?
Só um Se está minutinho pelo aqui. OBS, eu acho que ele Vai não mandar vai... por e-mail ou vai botar no chat aqui? Como é que vai fazer? Eu tenho aqui aberto, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu botei no chat. Ah, o YouTube não... só fecha quando for a... você não precisa fechar o YouTube. Tá ali o link, tá? Eu vou salvar aqui a reunião e vocês podem entrar aí. Espera aí. Eita. O que eu fiz? Antes de acabar, deixa eu fazer um... Conseguiu entrar, Gabriel? Sumiu a outra reunião. Eu vou entrar aqui. Copia esse link, a ver. Eu consegui entrar, já tô na outra, ó. Não, tá aqui, mas... Professora Cláudia, conseguiu entrar? Eu vou entrar, estava fazendo Eu uma vou sair cópia. dessa outra, então. Vou entrar agora, peraí. O Lucas já está aí. Tá, vamos sair então desse daqui. Foi? Foi. Estamos na outra? Tudo certinho aqui. Para tentar gravar agora. Eu acho que aqui permite. Então, gente, continuando então com a defesa do Gabriel, passamos a palavra para a banca. Começamos com nossa convidada, a professora Cláudia. A palavra é sua. Obrigado pelo convite, Gabriel, professor Juan, e bom dia aí ao outro membro da banca, professor Lucas. Eu gostaria de primeiro parabenizar, né, a apresentação do trabalho. Achei que ficou uma apresentação com termos muito precisos, notável que o Gabriel tem conhecimento matemático do assunto, né? Ele tem tanto na apresentação de hoje quanto no trabalho escrito. Eu achei que o trabalho escrito está muito bem feito, um trabalho cientificamente muito correto. Eu, particularmente, né, não entendo dos volumes finitos, dei uma lida a respeito, e nesse aspecto eu acho que ele colocou muito bem a vantagem do método em relação a outros. É um aspecto aí positivo do trabalho, ele coloca isso de forma muito bem detalhada. Detalhada nem digo, mas assim, coloca de uma forma bem correta, precisa. E fala também, né, um outro aspecto da programação, Júlia, que eu também não tenho domínio, mas, obviamente, conheço um pouco. Ele coloca o desempenho em relação a outras linguagens de programação utilizadas, né? Então, realmente mostra que é uma linguagem apropriada, e nesse caso aí, pelo menos no conjunto de problemas colocados, algoritmos tratados, né, mostra realmente um desempenho muito bom da linguagem. Então, são aspectos bastante positivos. Em relação ao texto, de uma forma geral, né, acho que a parte do referencial teórico, né, que ele chama. Eu vou ficar olhando aqui para o lado, que eu estou com o texto no outro computador, então, de vez em quando eu viro aqui o rosto, mas é porque eu estou olhando aqui para o texto na tela maior. Ficou muito bem escrito, né? Acho que, principalmente em relação aos objetivos, acho que são muito bem colocados. As figuras, né? Temos que destacar, muito bem feitas. Em relação ao que foi falado hoje, eu só teria assim, uma observação em relação, né, à questão da precisão dos termos, que é quando você fala do método S de sobre-relaxação, né, os métodos iterativos. Falou que o parâmetro ômega é um parâmetro numérico, mas, na verdade, eu poderia dizer que é um parâmetro numérico
necessariamente ele é, né? Um valor numérico. Ele é um valor experimental. Então, como você fez, você foi tentando vários, não há um fundamento teórico para dizer, ó, esse é melhor que... A forma que você fez é que se usa, né, verificando vários valores para ver qual aquela que dá um melhor desempenho ao problema que está sendo abordado. Vocês confio aqui. Se vocês precisarem que eu mude, eu mudo para outra rede, está no chat aqui. Tô travando um pouco, professora, mas deu para entender tudo que a senhora falou. Então, porque então eu vou tentar mudar para o outro, porque eu estou vendo que às vezes a imagem está caindo, por isso que eu percebi. Me dê só um minutinho que eu vou mudar para o outro. Parece que a rede da UF está com problemas. A rede da UF está com problemas. Não, mas eu estou com a rede em casa. Ah, tá. Mas eu vou mudar para o outro, me dê só um minutinho para o outro computador que tem a rede cabeada. Eu estou com rede cabeada e estou com as duas aqui. Só que eu não estava preparada aqui, então eu vou mudar rapidamente. Espera aí. Vocês me deem um minutinho para ficar melhor. Acho que vai melhorar. Mas como esse link foi gerado agora, eu não me preparei para ele. É importante para ver se melhora. Muito ruim eu ouvir. Então, agora eu vou mudar. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Melhor agora. Estão me ouvindo melhor, né? Ok, espera só um minutinho. Todo um sistema aqui, né? Que a gente tem que se organizar. Então, vamos ver se melhora. E se vocês... Qualquer coisa, vocês me avisam aí, por favor. Então, deixa eu voltar aqui às minhas observações. Então, ainda dentro do conjunto de observações mais gerais, né, os resultados obtidos são resultados muito bons, né? Em particular, por exemplo, estava reparando aí, não tinha olhado com tanto cuidado, os resultados para o problema de escoamento fluido com número de Reynolds 100, né, são resultados muito bons. Quando você apresentou aí aquela comparação com outros experimentos, achei que ficou, né, são resultados realmente muito interessantes. Então, o trabalho tem, né, um trabalho muito de valor. Acho que você aprendeu muito, você conseguiu dominar o que é necessário para um programa, né, para um projeto de graduação. Está de parabéns. Agora, eu vou fazer algumas considerações mais específicas, né? Algumas são de caráter mais sugestivos, ou alguns de correção mesmo. Então, vamos à lista aqui. O primeiro, mais geral, seria o emprego no texto
da pessoa, né? A forma de tratamento. Em alguns momentos você fala, eu proponho, eu faço, coisas do tipo, em outros você fala faremos, abordaremos, teremos. Acho que vale a pena você manter num ou no outro. Eu acho até que a sugestão que eu faço é de fazer uma coisa até bem impessoal, do tipo, em vez de falar tem-se que, né? Em vez de abordaremos, será abordado, serão abordados, aí depende do texto. Mas manter um padrão. É isso. A primeira pessoa, eu acho ela meio forte, assim. Claro que a gente sabe que foi você que fez, mas para um caráter científico é melhor ficar um pouco menos pessoal. Inclusive, quando você se refere ao leitor, em alguns momentos você coloca assim, note que... Então, na verdade, acho que é melhor colocar é importante notar, é interessante notar, alguma coisa mais impessoal. São observações gerais, nada que comprometa, obviamente, o entendimento do texto, porque, como eu disse, eu acho que está muito bem escrito. Que mais? Uma outra também observação, em alguns momentos você fala de distância à parede. Se a gente não está, assim, principalmente no começo, que a gente ainda não sabe bem, né, o detalhe, acho que vale a pena sempre que você se referenciar a distância de um ponto à parede, ou distância da região à parede, mesmo que pareça repetitivo, que você que está vendo isso muito, né, fala, nossa, estou repetindo isso o tempo todo, mas não fica repetitivo, é melhor a precisão em detrimento dessa possível repetição. Agora, questões mais um pouco pontuais, eu obviamente destaquei, vou te enviar o texto aqui, e até fazer um pouquinho melhor, né? Agora estava organizando, mas caiu a luz. Mas, por exemplo, na página 26, você emprega um termo, então, justamente em 2.22, quando você está falando de distância à parede, a segundo parágrafo, você diz, para performar uma solução. Esse performar, né, a gente não usa, ele é um termo muito informal, aí acho que você pode alterar, né, vai ganhar o seu texto aí. Em relação agora, um pouquinho, alguns detalhes em relação à parte de métodos de resolução de sistemas lineares, páginas 42 e 43, vou olhar aqui também. Aliás, 43 e 40 e... Vamos ver. São as páginas... 41 e 42. Na 41, primeiro, no último parágrafo, você fala assim, apesar do método de Gauss-Seidel convergir de maneira mais eficiente, eu acho que você pode mudar esse convergir de maneira mais eficiente, é uma coisa mais precisa, né? Porque é muito vago, no fundo, falar da velocidade de convergência, e depois também são detalhes, mas que vão acrescentar aí, né? Fica um pouco mais correto. E na última frase, você coloca dessa seção, página 42 agora, você fala assim, uma escolha equivocada do valor desse coeficiente, né, está se referindo ao ômega, pode levar a solução à divergência. Acho que assim, se você fala pode levar a solução, no primeiro momento assim, se leva a divergência, não leva a solução. Pode causar divergência, estabilidade, mas só corrigir essa última frase aí, do jeito que você achar que fique melhor, só também para ficar um pouco mais preciso. Essas são, né, as questões aí mais associadas às técnicas. Ainda, né, em alguns momentos, agora também de caráter mais do texto, são poucos os momentos, mas eu identifiquei, por exemplo, na página 16, voltando aqui, desculpa a ida e volta, mas que são mais de caráter agora um pouco menos importantes, né? Então, deixei os mais importantes primeiro. Na introdução, quarto parágrafo, na página 16, você se refere a uma gama de softwares comerciais de CAI. Em nenhum momento você tinha falado de CAI anteriormente, e, inclusive, nem nas listas lá das abreviações consta esse. Acho que, mesmo que constasse, é sempre bom você fazer como você já vinha fazendo, até no parágrafo anterior,
colocar o nome, né, do que se refere ali, passar depois, então, a se referir àquela sigla a partir de então. Mas no primeiro momento que você menciona, colocar o nome. Também, né, vai acrescentar aí. Não sei se todo mundo está tão acostumado assim a saber o que é CAI, mas eu acho que não. Eu, pelo menos, tive que lembrar lá o que era e vale a pena você se referir. E aí, algumas questões agora são correções mais de português, provavelmente de digitação, né? Porque você, obviamente, escreve muito bem, tem aí, são questões que vão passando, que é natural. E aí, mas assim, acho que a primeira frase, justamente no resumo, então, no resumo sempre é bom a gente ter um cuidado maior. Aí não é propriamente um erro de português, mas assim, é um termo que eu acho que vale a pena você lapidar aí. A primeira frase: para realizar a análise de um problema de engenharia complicado. Quando a gente fala em engenharia, um problema complicado é uma coisa muito vaga, né? Eu acho que vale a pena você dizer, inclusive você se refere depois a uma forma, né, mais científica, dizer um pouco. Apesar de que você depois, acho que quis evitar o termo complexo, que você usa justamente logo abaixo, em problemas de tal complexidade, mas acho que vale a pena pensar num termo melhor, né? Um problema complicado é o problema que a gente tem no dia a dia. Esses são os problemas complicados. Apesar de você falou, problema de engenharia, mas problema, eu acho que vale a pena até você falar mais especificamente, por exemplo, problema de escoamento, problema e colocar, né, de difícil solução matemática, alguma coisa nesse sentido aí, porque é o foco, né? Problemas cuja solução analítica, obviamente, não são fáceis de tratar. Então, aqui vale a pena realmente você dar uma lapidada aí nesse texto. E aí depois são outras coisas em relação, né, às vezes ficou motivada, coisas de português que é de digitação, e um pouco das frases, né? Aí, mas eu não vou falar nos detalhes, eu anotei no texto e te envio para você ter um texto aí, obviamente, mais enxuto e sem nenhum problema. Mas, em relação, né, ao trabalho como um todo, volto a parabenizar, acho que foi um trabalho bem completo, um trabalho que você, né, teve aí todo o cuidado, formulou de forma bem colocada. Então, eu apenas, né, quero te parabenizar e dizer que estou bastante satisfeita. Obrigado, professora. Muito obrigado. Obrigado, professora Cláudia. Eu acho que as críticas e recomendações são bastante pertinentes. Eles vão enriquecer seu trabalho, Gabriel, tá? Faz parte. Agora, passamos a palavra para o professor Lucas. A palavra é sua. Bom, obrigado pelo convite. Bom dia aos outros membros da banca e ao Gabriel. Eu vou começar também parabenizando o Gabriel pelo trabalho dele. Ele escolheu um tema que tem uma certa complexidade, né? Se ele pegasse só volumes finitos e fizesse para uma transferência de calor, já ia dar trabalho. Aí ele quis resolver o transferência de calor, colocou uma equação econal, colocou Navier-Stokes, e aí só ele explicar isso daí tudo já está de parabéns. Assim, né? Ele conseguiu explicar no texto dele todos esses conceitos de maneira clara, né? E conseguiu implementar isso tudo também, né? Que a gente sabe que não são todos os alunos que têm essa facilidade, que ele mostrou que ele conseguiu fazer isso de maneira com sucesso, né? Bom, um dos comentários que eu ia fazer aqui, a professora Cláudia falou logo no início que, assim, no resumo, é uma parte que a gente tem que tomar uma atenção extra, porque o resumo, normalmente, é a última coisa que a gente escreve, mas é o que o leitor vai ler primeiro, né? Então, lá, quando você fala do trabalho, você fala que vai tratar de problemas de difusão no meio e cálculo da distância, e aí a gente não sabe o que é isso, né? Porque a gente não lê seu trabalho ainda, né? Então, esse último parágrafo do seu resumo, eu acho que dá para você explicar melhor o que você vai tratar no seu trabalho, né? Que aí a gente vai conseguir gerar uma expectativa do que vai acontecer. Porque, enfim, quando a gente escreve o trabalho, a gente já tá tão claro para a gente que a gente não consegue ver que não ficou claro. Mas, quando eu fui ler o seu resumo, no seu último parágrafo,
eu não sabia que esse problema de cálculo de distância entre o volume e uma parede mais próxima era resolvido com volumes finitos. E aí, pelo resumo, ficou confuso isso para mim. Eu achei a sua motivação que você colocou um pouco fraca, assim, né? Você não explicou, você não deu uma motivação de por que você resolveu resolveu fazer isso, né? Porque você colocou lá que você quis resolver com malha não estruturada, mas os softwares comerciais todos fazem com malha não estruturada, né? Então, por que você... Qual foi o objetivo de desenvolver esse programa? O que ele faz que os outros programas não fazem? Talvez você até... Tudo seja feito pelo software comercial, mas eu estou prevendo que um tipo de problema vai precisar de uma coisa que não tem no software comercial. Eu achei que faltou isso, você citar isso na sua motivação justificativa. Você tinha pensado em alguma coisa nesse sentido? Ou não? Eu acho que eu falo de forma... Pode falar. Gabriel, deixa explicar para o professor Lucas. Esse trabalho foi uma proposta que eu fiz para Gabriel, que realmente foi além do que eu propus, que, como você falou, inicialmente era só condição de calor, só que aí o Gabriel se empolgou e foi fazendo Iconal, aí foi na vida, dessa vez só para o mestrado, mas aí ele conseguiu resolver. Enfim, realmente foi além do esperado. E por que mais elementos triangulares? Que a ideia é depois continuar para elementos poligonais. Elementos poligonais tem poucos trabalhos realmente, e a vantagem que tem elementos poligonais com elementos triangulares é que a união entre os centroides, eles são perpendiculares com aresta, então não teria esse problema de fusão cruzada. Então esse seria um passo seguinte do trabalho do Gabriel, tá? Que realmente exagerou. Eu ia até falar disso do poligonal, mas então, isso daí eu acho que podia estar na motivação do seu trabalho. Tem que você falava assim, ó, o grupo de pesquisa tem interesse em fazer um trabalho poligonal, e esse foi um primeiro passo nessa direção. Porque ficou um pouco vago assim, a sua motivação, porque você menciona umas dificuldades, mas você não fala qual é o diferencial, por que você faz esse trabalho, né? Por que você fez esse trabalho? Eu acho que eu falei de forma bem tímida, assim, sobre a questão de necessidade de customizar, às vezes, um código que você não tem tanto acesso no software comercial. Mas tudo bem, eu entendo a crítica. Isso foi, você mesmo já disse, foi bem tímido, assim, né? Eu queria mais específico, assim. Qual é o problema que você teve que apareceu isso daqui é a solução, né? Bom, aqui a visualização dos gráficos, eu acho que você fez em Julia, mas eu só queria... dá para você exportar para o GMesh e visualizar no GMesh. Aí tem todas aquelas funções que tem de pós-processamento nos softwares comerciais, você consegue fazer no GMesh, né? De você fazer um corte no meio, de você fazer um gráfico da linha acompanhando, né? Então, tem um pacote de Julia que faz isso pronto, Sport PTK, que você faz isso. Dá para ver tanto no GMesh quanto no Paraview. Aí... Bom, enfim, você conseguiu visualizar, tá tudo bem, mas uma dica aí. Tem alguns momentos que você cita a seção, mas você não fala que é seção. No início do capítulo 2, né, na página 20, você fala: faremos uma breve exposição das equações de transporte 2.1. Mas aí eu não sei se é equação 2.1, figura 2.1, seção 2.1, né? Então tem que colocar lá que é a seção 2.1, né? Primeiro eu estava achando que era equação, aí quando eu terminei de ler que eu entendi que era a seção que você estava se referindo, né? Nas suas equações, você não tá descrevendo no texto as suas variáveis, né? Então, assim, você apresentou a equação 2.2 lá, aí apareceu várias variáveis novas que no texto não está dizendo o que é, né? Você não definiu U. O U com certeza eu não achei em lugar nenhum, né? Então, para você é óbvio que é U, mas para o leitor não, né? Então, toda vez que aparece uma variável nova, você tem que, por mais óbvio que pareça ser, você tem que descrever no texto lá falando o que é essa variável.
Bom, essa equação de continuidade, a formulação que você fez, eu achei que tá bem explicada, apesar desses termos aqui que você colocou, eles aparecerem misteriosamente, assim, às vezes, né? Bom, aqui tem alguns comentários que você não apresenta isso daí. Bom, quando você começou a falar dos métodos de elementos finitos, eu achei que toda essa primeira parte da seção 2.3, ela podia estar lá na introdução, né? Porque o que eu estou esperando que vai acontecer no referencial teórico já é o detalhamento do método. E aí, na introdução, você falou bem brevemente do método dos volumes finitos, e aqui eu acho que ficou meio perdido nesse capítulo aqui, né? Porque todo o seu capítulo de formulação, e aí tem essa parte de introdução, assim, né? Bom, aí lá na figura 4, você desenhou um exemplo que não usa triângulos e todo o seu código é baseado em triângulos, né? Então, Para generalizar, essa figura tá com um triângulo mais na frente, mas podia, para generalizar para qualquer tipo de malha poligonal, né? Tanto que eu cortei todos os elementos ali para não aparecer o resto dos lados, mas mas enfim, não, isso aí era só um comentário, mas aqui de novo você colocou esses versores e você no texto não está dizendo o que cada um representa, né? Então, para você é óbvio, depois que eu li tudo, eu entendi o que era, mas quando você coloca a figura, você tem que comentar a figura, você tem que definir o que é cada uma das suas grandezas ali, né? Aí aqui eu aproveitei para falar, né, que é o que eu não sabia que vocês estavam pensando em fazer, mas que é quando você faz transforma em triângulo, né, aparece uma triangularização de Delaunay e aparece as células de Voronoi. E as células de Voronoi, você não ia ter todo esse trabalho que você teve de tratar o tratamento cruzado, né? Aí só que não ia ser triângulo, ia ser uma célula que é poligonal, mas eu imagino que vai dar menos trabalho trabalhar com um polígono do que fazer todo esse tratamento que você teve que fazer para os triângulos não estruturados aí, né? Tem alguns comentários aqui que eu vou pular, mas eu te mando o texto depois, né? E agora vamos para os comentários sobre os resultados, né? Então, quando você na sua apresentação você detalhou um pouco melhor do que no seu texto, né? Quando você faz o problema da pá de turbina, você fala que é um problema que está em Bergman, mas você não detalha quais são as condições de contorno. Então, coloca no seu texto lá o mesmo desenho que você colocou na apresentação lá. Aqui tem um fluido quente, aqui tem um fluido frio. Tem que ter mais informação, né? Tem que falar, o fluido quente está com temperatura tal, o fluido frio está com temperatura tal. Porque se eu quiser refazer o exemplo que você fez, eu tenho que ter condições de refazer, né? Eu não tenho que pegar a sua referência e procurar na referência onde está o seu problema, né? Então, detalha mais as condições de contorno desse problema daí pra gente. Eu acho que dá até para esse comentário vale para o problema, para outros problemas também, né? Para o problema do aerofólio, eu acho que você também não, mas o do aerofólio você calculou só a distância, né? Você não calculou o escoamento, né? Não, então é só para o problema da parte de turbina mesmo, né? Aí, quando chegou nos seus resultados, eu fiquei com dúvida de por que você usou esse método de solução. Por que você não usou um GMRES, um gradiente conjugado estabilizado, um ITR, então, eu ia a princípio aplicar só Gauss-Seidel. Só que eu vi que a convergência ele estava demorando muito para esse problema da pá de turbina por conta da condição de convecção na parede. Ele estava tipo indo para 20.000 iterações, demorava 20 minutos. Então eu implementei o só para acelerar.
Mas Uhum. eu tentei implementar outros métodos, mas eu não Ah, consegui. então, implementar método de solução, eu acho que não é o seu foco, assim. Eu acho que você tem pacotes de solução dos russos que estão pesquisando isso há 200 anos e eles são muito rápidos, mais rápidos que qualquer coisa que a gente vai conseguir implementar, a não ser que você esteja estudando exatamente isso, aí faz sentido. Mas para você que está estudando volumes finitos, usa um pacote aberto que te dá um solver rápido, né? Então, tem vários solvers iterativos que são rápidos e são mais rápidos do que esse método. Eu acho que já daria menos interações. Assim, pelo tamanho do seu problema, eu acho que você falou que estava demorando 20 mil interações, mas mesmo essa quantidade de interação que você demorou ali, para mim tá grande demais, assim. Né? Eu acho que tem métodos que são mais adequados ali que vai funcionar melhor. Né? Porque não é um problema grande, né? E ele está demorando mais de 100 interações para chegar nesse problema. E outra coisa que você fala que não usou solver direto porque só funciona para problemas pequenos. Isso daí é uma afirmação que não vale mais, assim, né? Tem solver direto, tem o Super LU, o Super Nodal LU, tem o MUMPS lá, que é paralelizável e que é ordem N, que são mais rápidos do que os solvers iterativos que a gente usa. Né? Então, para sua matriz, que é uma matriz esparsa, tem solvers diretos que são super adequados. Assim. Então, volta lá no seu texto onde você fala de solver direto e modifica o que está ali, porque o que você afirmou de solver direto não vale. Né? Ele vale na implementação mais ingênua de solver direto, aquela informação que você fez. Mas, de novo, aqueles russos que estão estudando como resolver sistema linear há 200 anos, ele já passou daquela época lá. Eles não usam mais aquela implementação ingênua de solver direto. Beleza. Aqui eu achei que as suas figuras, elas ficaram... Tem muita figura que não está mencionada no texto, né? Então, quando você coloca os resultados, assim, você colocou várias figuras, eu achei que ficou mal organizado suas figuras, porque elas estão muito grandes, então é melhor você colocar, que nem você fez na sua apresentação. Você coloca a malha grosseira do lado da malha refinada, e aí eu consigo comparar o resultado dos dois ao mesmo tempo. Aqui eu tenho que ir de uma página para outra, e como você não citou no texto, eu não sei bem, não consigo acompanhar que figura você está referindo, né? Então, assim, toda figura que você coloca, ela tem que ser mencionada no texto, né? Então, tem figura sua que tá perdida no texto, ela não foi mencionada em lugar nenhum. Bom, aqui, quando você falou lá já no seu problema de o que você chama de cavidade lá, você fala que teve um erro no cálculo de pressão. Eu não estou muito convencido que foi um erro, não. Para mim, se você aumentar a discretização na face de cima, ele vai funcionar, entendeu? Que a sua malha está, assim, pro nível de gradiente que está acontecendo ali, ele está pouco refinado. Né? E aí, quando você aumenta o Reynolds, que fica mais difícil ainda de modelar aquilo com quantidade de volumes finitos, e aí, assim, pelo resultado que você fez com uma malha só, não dá para dizer que o seu método não conseguiu resolver. Se você tivesse feito isso para 5 malhas diferentes, né, dobrando a quantidade de elementos, e aí eu ia poder dizer, não convergiu, teve problemas sérios. Mas com uma malha só, as afirmações que você faz, elas são um pouco fortes demais. Assim, né? Então, você sugere usar outros métodos de interpolação. Antes disso, você tem que fazer um teste de convergência. Aumentar, refinar sua malha e ver como que você vai se comportar com uma malha mais refinada. Né? Eu entendo que pelo que você está falando aí, se você dobrasse a quantidade de volumes ali, você não ia demorar 2 dias. 2 dias, né? Então eu acho que vale a pena, não sei se você vai continuar pesquisando isso daí, mas vale a pena você usar algum solver que alguém implementou, porque eles são, com certeza, mais otimizados que os que a gente consegue fazer na mão aqui, e testar a convergência do seu método, aumentando a quantidade de nós. Né?
Isso foi outra coisa que senti falta, assim, né? Até quando você comparou duas malhas, você não comparou o erro das duas, né? Você fez um gráfico que a gente vê de maneira qualitativa, mas a gente não vê de maneira quantitativa, né? Você não falou, nesse ponto deu erro tal, nesse ponto deu erro tal. Né? Porque na sua escala de erro, para as duas malhas, dá a mesma escala de erro, né? Ela dá 0,06 nos dois, né? Então, na teoria, o seu maior erro deu igual nos dois. Mas provavelmente não deu, né? Porque vai ter muito mais casos além disso. Então, você pode calcular erro médio, pode calcular o erro RMS, tem várias medidas de erros que a gente consegue fazer que vão te dar uma medida, uma grandeza melhor para você comparar as suas diferentes malhas. Né? Então eu senti falta de você pegar o seu método e mostrar como que ele se comporta com diferentes malhas, né? Como que está a evolução do erro para diferentes malhas. Né? Eu achei que você se focou muito em analisar o erro em uma malha só. Mas aí eu não sei se seu método converge quando eu refino ele, né? E essa é uma característica importante dos métodos numéricos. Bom, os demais comentários eu acho que estão anotados aqui. Eu envio o texto para você, mas eu fiz alguns comentários, mas eu gostaria de novo de terminar parabenizando você, porque eu sei o quanto de trabalho que dá pegar um programa do zero e fazer, né? E você mostrou aí que você entendeu o método para diferentes problemas, conseguiu apresentar a formulação de maneira adequada, de maneira resumida, né, sem ser prolixo, fazendo sentido ainda, e conseguiu apresentar resultados interessantes, sim. Obrigado. Então, devolvo a palavra para o Juan, presidente. Obrigado, professor Lucas. Realmente, todas as suas correções realmente são pertinentes, realmente, tem toda a razão, realmente. Só lembrando realmente que o tempo que teve Gabriel realmente para fazer o trabalho foi muito curto. Tem realmente correções fazendo o texto, mas eu acho que o texto ele fez em 2 semanas. Realmente, ele se empolgou realmente com o COIO, realmente ele começou, realmente que a proposta inicial era, como falei, realmente fazer só condição de calor. Testar realmente que ainda é um problema que se não é simples de implementar, tem a dificuldade de negócio da difusão cruzada, tá? E depois passar para elementos poligonais, mas ele foi lá, em equação econômica, que passei em aula, ele gostou, pegou a ideia, a semana estava, por só conseguir resolver. Tudo bem, então, depois ele pegou Navier-Stokes, que também não estava no programa, mas ele conseguiu resolver realmente. E daí teve pouco tempo realmente para escrever, então realmente tem algumas coisas para melhorar, tá? Mas realmente voltou a ressaltar, realmente está de parabéns você, Gabriel, realmente. Obrigado. Conseguiu resolver um problema bastante complexo em pouco tempo, incluso eu acho que está praticamente um nível de mestrado, realmente o assunto é assunto de mestrado, que a gente incluso tem uma referência, não sei se você colocou, um mestrado que fez lá na UF, em ambiental, acho que, não sei, tá? Mas realmente fiquei muito satisfeito com o trabalho que fez Gabriel, realmente. Já fiz esse convite para ele, não, para o mestrado, se ele aceitar, tudo bem, depende dele, não? Tem toda essa liberdade, tá? Mas tudo bem, Gabriel, tá de parabéns, tá? Pelo trabalho realizado. E obrigado também aos professores da banca, não? O professor Lucas, realmente foi muito importante que participou. A professora Cláudia realmente contribuiu muito também com os comentários, tá? Então isso vai enriquecer seu trabalho, tá bom? Obrigado, então. Agora eu não sei qual é o passo a seguir sobre a nota. Como que, Lucas, a nota? Você se envia por e-mail ou espera a correção do Gabriel? Como... Não, bom, a gente se reúne a banca sem o Gabriel, e aí a gente vai dizer para ele se ele vai ser aprovado com correção, e aí a gente já devolve para ele a resposta. Então, Gabriel, nos dá uns minutinhos? Tá, eu vou fechar a transmissão no YouTube também. A gente pode ficar aí e a gente vai para outra